Eu vou começar a falar sobre as características gerais dos fungos. Primeiramente, eles são organismos heterotróficos por absorção. Eles têm um crescimento multicelular em sua maioria, sendo unicelulares apenas as leveduras. São cerca de 100 mil espécies conhecidas, mas a estimativa é de 1,5 milhões. Eles crescem sob temperaturas variáveis, de menos 5 a 50 graus Celsius. Eles já foram incluídos entre plantas, mas hoje sabe-se que filogeneticamente eles são mais próximos de animais. Então, os fungos têm características que podem ser tanto prejudiciais como podem ajudar os seres humanos e o ecossistema no qual eles estão inseridos. Por exemplo, para os seres humanos, uma característica muito negativa dos fungos é que se deixar de tratar algum produto que nós usamos no dia a dia, como materiais como madeira, plástico, borrachas, eles afetam de forma intensiva esses objetos e esses materiais. Outro ponto negativo são as doenças que eles trazem, né? Tipo, as micoses, por exemplo, muito comuns em seres humanos, são trazidas por fungos. No entanto, eles também têm uma ampla gama de características positivas, tanto para o ecossistema quanto para os seres humanos. Por exemplo, a participação deles é imprescindível na decomposição de carbono, que ajuda no próprio ciclo do carbono. Digestão de lignina e celulose ajuda na decomposição de madeira. Limpeza de lixo tóxico, eles ajudam muito nisso. Especificidade de ataque, que ajuda justamente na decomposição de lixo tóxico. Produção de remédios, como antibióticos, por exemplo, eles são ótimos para isso. Produção de alimentos, que, se não me engano, seria a característica de fungo, pelo menos uma das mais importantes para os seres humanos. Estética, que tem algumas espécies que são bioluminescentes, né, eles ajudam muito nisso também. E são biocontroladores de pragas, ou seja, podem ser usados em plantações e etc., justamente para isso. Sem contar que eles geram também a rede neural. Por causa dos micélios, eles é, conseguem conectar as raízes de plantas e árvores, gerando uma ampla rede neural que permite a comunicação de árvores e plantas que estão a quilômetros de distância. Sobre as hifas, são aqueles filamentos brancos que são encontrados geralmente debaixo do substrato. E o conjunto dessas hifas formam o micélio. Ele consegue decompor o substrato onde ele está com enzimas que ele libera. O crescimento dessas hifas é pelo ápice e ele consegue crescer até 1 quilômetro por dia. Quanto ao ciclo de vida e à reprodução desses organismos, eles apresentam alternância de gerações e também a produção de células e esporos especializados que variam de filo para filo. A principal forma de reprodução seria justamente por meio desses esporos, que podem ser tanto sexuais quanto assexuais. No caso da reprodução sexuada, vai ocorrer um encontro dos esporos, a plasmogamia, que seria a fusão dos protoplastos, a cariogamia, que seria a fusão dos núcleos, e por fim uma meiose zigótica. Por outro lado, no caso da reprodução assexuada, vai a, a principal forma também é por esporos, que são produzidos ali nas células conidiogênicas ou nos esporângios, mas em vários grupos, na verdade, é comum a fragmentação e principalmente nas leveduras é comum também a reprodução assexuada por brotamento. Sobre a nutrição, os fungos são heterotróficos. Depende de matéria orgânica e outros organismos para se alimentar. Eles não têm clorofila. Sendo assim, não depende de luz, podendo ocupar lugares escuros, qualquer direção e substrato. E a luz pode ser usada para otimizar a dispersão. Se digere primeiro o alimento para depois ingerir. A sua substância de reserva é o glicogênio. Podem ser saprófitos, parasitas ou mutualistas. Os sapróbios, a característica é eles degradam e absorvem a matéria orgânica morta que contribui na reciclagem de nutrientes e também no ciclo do carbono. No caso de parasitas, os organismos vivos são prejudiciais aos hospedeiros, causando doenças, né? São patógenos, que podem ser organismos unicelulares, até plantas, animais e outros fungos. No caso de mutualistas, os dois organismos são beneficiados,
Tem os líquens, que são associação de fungos e algas, e as micorrizas, fungos e raízes de plantas. Eu vou falar agora sobre o filo Ascomicota. Os ascomicotas são cerca de 64 mil espécies, em sua maioria bolores. Ele é o filo mais famoso, conhecido por causar doenças em plantas. Muitos deles são leveduras, fungos comestíveis, as famosas trufas. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares, homotálicos ou heterotálicos. São sapróbios, eles decompõem desde matéria orgânica vegetal até tintas sintéticas, podem degradar madeira. A sua organização corpórea seria uma região apical que contém esporos, que são os conídeos ou conidiósporos. Logo abaixo dos conídeos, temos uma região que chama filíade ou esterigma, que lembra muito uma gota d'água, né, o seu formato. Abaixo da filíade encontramos a métula, que ela acaba segurando, né, todos os outros componentes, que seria a filíade e os conídeos. Segurando a métula, temos o ramo, e abaixo do ramo temos o conidióforo, que ele seria a base que apoia todo o restante. E após ele vem a hifa. Sobre a reprodução sexuada do ascomicota, ele vai criar na sua hifa uma estrutura que é chamada de asco. E dentro desse asco vai ter os dois esporos de dois indivíduos, que quando eles vão se fundir, o núcleo, e vão liberar o novo esporo, que vai ser o novo indivíduo. E ele pode ter 3 formas de aparência, esse asco, que é o cleistotécio, o peritécio e o apotécio. Bom, sobre reprodução assexuada, ela é muito mais simples do que a reprodução sexuada. Eles simplesmente produzem os esporos pelo esporângio, ou talvez pelas células conidiogênicas, né, em alguns casos. Mas aí é só liberar esse esporo, que ele vai se fixar em algum lugar no ambiente e vai gerar um indivíduo adulto após o seu desenvolvimento. Sobre o filo Basidiomycota, é composto pelos cogumelos, orelhas de pau, gelatinosos, ferrugens e carvões. Eles possuem hifas septadas, são dicarióticas, e a estrutura reprodutiva dos Basidiomycotas é do tipo basídio. O Basidiomycota é o filo mais numeroso e complexo, entre 22.240 a 29.500 espécies, são harmônicos de vida livre, mas há também parasitas de plantas e animais. Eles também decompõem madeira e são simbiontes do tipo micorrizas. Em relação às hifas dos organismos do filo Basidiomycota, elas vão ser sempre septadas e podem apresentar 4 poros diferentes nos septos. E esses poros podem ser uma característica usada para subdivisão do filo. Inclusive, um dos poros, o poro do tipo doliporo, é uma exclusividade do filo Basidiomycota, né? É aquele poro em formato de barril, e ele vai estar sempre recoberto por uma capa membranosa, que seria ali o parentossomo. As hifas podem se organizam em 3 micélios, o primário, o secundário e o terciário, sendo que é no terciário que tem a formação do basidioma, que seria o corpo carnoso dele, com véu, estipe, himenóforo, a lamela, e onde vão ser produzidos os esporos, que são os basidiósporos. E quanto aos subfilos dele, os principais seriam agarimicotina, ustilaginomicotina e putiniomicotina. Sobre a reprodução sexuada, ela ocorre a partir dos basidiósporos, que é produzido pela célula do basídio. Os basidiósporos, eles emergem das extremidades dos basídios e eles são formados fora da célula reprodutiva. Eles emergem a partir de prolongamentos chamados esterigmas. Já na reprodução assexuada, os esporos assexuais, eles são relativamente raros nesse grupo, mas algumas espécies produzem esses esporos por fragmentação.
Então, pessoal, falando sobre o filo Zygomicota, eles possuem representantes tanto aquáticos como terrestres. São fungos microscópicos, então é praticamente impossível vê-los a olho nu, né? Os micélios são esbranquiçados ou acinzentados, muito frequentemente vistos em alimentos consumidos pelos humanos. As hifas são cenocíticas, ou seja, ao contrário do filo anterior, elas não possuem os septos. E a sua principal sinapomorfia, com total certeza, é o zigósporo, que é basicamente um esporo resistente. Ele consegue ficar tipo, muito tempo no ambiente, ou muito mais tempo que um esporo normal, sem perder a sua capacidade de dispersão. Sobre a reprodução sexuada do zigomicota, é muito interessante porque dois indivíduos eles vão gerar o gametanjo das hifas deles, e quando eles se conectam, eles vão formar o zigosporângio, que ele vai crescer e vai dispersar os esporos dele, gerando novos indivíduos. E sobre a reprodução assexuada dele, ele é mais comum, sendo por brotamento, por gemulação, por esporulação ou fragmentação. E quanto aos subfilos do Zygomicota, os principais seriam o Glomeromicota, que como característica principal teriam a presença de vesículas para armazenar nutrientes, os Mucuromicota, que apresentam rizóides e estolões, os Quixelomicotina, que são organismos obrigatoriamente associados a artrópodes, e os Entomopteromicota. Agora, sobre o filo Chytridiomycota. O Chytridiomycota é predominantemente aquática, cerca de 800 espécies, mas também pode viver em solos variados, beiras de represas e rios, desertos, pode viver também em rumen de mamíferos herbívoros, como o gado. A mitose e a meiose são intranucleares, permanecendo o envoltório nuclear intacto até a telófise tardia. A organização do talos são duas, holocárpico e eukárpico. Holocárpico é caracterizado pelo talo maduro, quase completamente convertido em unidades reprodutivas, enquanto eukárpico, o talo maduro diferenciado em órgãos reprodutivos e vegetativos. A nutrição dos quitridiomicotas, em sua maioria, são sapróbios, mas também há parasitas de protozoários, algas, fungos e plantas. Alguns são anaeróbicos, e também há alguns que são patógenos de anfíbios. Sobre a reprodução assexuada, ela pode ocorrer por zoósporos ou autósporos, sendo os zoósporos uniflagelados ou poliflagelados, formados a partir do zoosporângio. E os austósporos, eles são esporos assexuados imóveis, que herdam os caracteres da célula vegetativa adulta antes de sair do esporângio. A reprodução assexuada ela pode ocorrer por isogamia, anisogamia ou ogamia. Sendo a anisogamia os gametas com uma semelhança morfológica e fisiológica, que são os isogametas. Na anisogamia, os gametas sendo morfologicamente diferentes e fisiologicamente iguais, ou morfologicamente iguais e fisiologicamente diferentes, que são os plonogametas. Já na ogamia, temos diferenças morfológicas e fisiológicas dos gametas, que são conhecidos como ogametas, que um exemplo clássico seria os humanos, onde o óvulo ele é bem maior do que o espermatozoide e ele não possui flagelo. Já o espermatozoide ele é bem reduzido e apresenta um flagelo. No caso, pode apresentar mais de um. A fecundação é gametangial ou somatogamia pelos rizoides. E para finalizar, quanto aos subfilos, os três principais seriam Blastocladiomycota, Monoblepharomycota e Chytridiomycota. E encerramos.